da Matrix, sou tipo Morfeu e não estou aqui por capricho. E não é só pra te assustar, mas teu mundo é uma ilusão. Seu trabalho é só pra pagar tua existência. Eu tava assistindo essa semana um vídeo do Tim Pool, o canalzinho Timcast. Ele não é um canal MGTOW, mas tem bastante coisa interessante, assim, porque o cara, acho que ele é meio libertário, bem de direita, assim. Então ele bate bastante, assim, nessas regras de casamento, de divórcio, porque casamento é ruim pro homem e tudo mais. Mas o vídeo dele era um vídeo, assim, com um título clickbait, meio que zoando, por causa daquela crítica, assim, de um homem que é solteiro, sabe? Que não é casado, que não tem filho, porque ele tem 32 anos, não tem filhos, não é casado. E daí ele fala tanto daquela parte assim, não só da parte de não ter mulher tradicional para ficar em casa, mas também que ele está ciente das leis de casamento, de divórcio, de guarda de filhos e tudo mais. E que daí o cara também ele não tem tempo, ele trabalha pra caramba, tem um monte de projeto e não tem tempo para se dedicar a uma família e para filhos. Só que daí ele começa a comentar, porque assim, ele fez de zoeira, ele fez um profile no OkCupid, que é tipo um Tinder, só que um Tinder mais exigente, assim, com mais detalhes. Tipo que nem o tal do Par Perfeito aqui, conhecido no Brasil, né? E daí ele começou a colocar umas perguntas, que é aquelas perguntas de filtragem. E daí ele começou a colocar valores pessoais, assim, morais, assim, de tipo, se a pessoa é a favor de socialismo ou comunismo ou não, entendeu? O que a pessoa pensa do capitalismo e tudo mais. E lógico, tem gente que vai criticar assim, não, mas tu tá falando de política, de economia com mulher, elas não vão se interessar por isso. Sim, elas não se interessam nem um pouco por isso, entendeu? Tem interesse muito menor, pífio, em comparação com o homem. Nunca foram responsáveis por manter uma sociedade, mas enfim. Só que a questão é a seguinte, cara, se tu quer um relacionamento de longo prazo, se é pra casar e ter filhos e tal, esses valores morais e tudo mais importam. Importam, realmente importam, são muito importantes. Só que assim, ó, o que é interessante é que daí ele foi vendo assim que, mesmo assim, o OkCupid começou a surgir para ele um monte de mulher feminista, comunista, socialista e tudo mais. E daí ele foi pegando uma outra pesquisa, eu não sei se foi ele que fez, assim, pegando a plataforma, pegou em algum outro lugar que eu não consegui ter acesso, eu só tenho a imagem que eu estou colocando aqui. Que é o seguinte, tem aquela frase do TFM que diz que as mulheres são esquerdistas naturais. Elas naturalmente são comunistas, são socialistas, porque é aquela coisa, a pessoa que é naturalmente mais fraca, menos inteligente, sabe, menos capacitada, essa pessoa não pode abraçar a liberdade porque ela não vai conseguir competir de igual para igual com os outros. No caso, as mulheres não vão conseguir competir de igual para igual com os homens. Elas precisam de ajuda do governo, de leis que beneficiam elas e tudo mais, assistencialismo e etc. Então a liberdade para elas é morte, porque elas não conseguem competir de igual para igual. Então elas naturalmente, elas são mais de esquerda, elas são comunistas, são socialistas. E daí a estatística que ele colocou ali é basicamente entre homens e mulheres a distribuição de determinadas idades assim da população total de quais são republicanos e quais são democratas. E daí aí que é engraçado, tem aquela frase do TFM que fala assim que todas as mulheres são esquerdistas, são socialistas, são comunistas, né? Todas elas são de esquerda, são naturalmente de esquerda. E esse gráfico que ele colocou no vídeo comprova isso, não só comprova isso, como mostra que as mulheres da geração Y e da geração Z, as duas últimas gerações, são mulheres extremamente comunistas, extremamente socialistas, extremamente de esquerda. Há uns vídeos atrás, acho que foi aquele vídeo do Mamãe Falei, eu joguei a ideia de que assim, existem mulheres na nossa sociedade que elas sofreram uma lavagem cerebral tão grande, são tão feministas, são tão comunistas que assim, elas são completamente tóxicas, elas não são aptas para se tornar mãe, para se tornar esposa. É gente que está estragada, não tem conserto, não tem voz, não, quer dizer, não tem volta. Porque assim, por exemplo, como é que tu vai ter um relacionamento com uma mulher que tipo defende socialismo, defende comunismo, que é feminista, que não respeita o homem, não estou nem falando respeitar, de respeitar e obedecer e tudo mais, entendeu? De ficar dando satisfação para tudo dentro de casa, isso não existe mais. Isso só existe quando a mulher depende financeiramente do homem e não tem a vara de família e o governo para fuder com ele caso ela peça divórcio. Mas assim, eu tô falando respeitar o homem, tá ligado? Ser uma companhia respeitosa e agradável dentro de casa. Não tem nem isso, tá tudo estragado. Só que assim, olha só a estatística que eu vou pegar aqui, ó. Entre os homens, como é que é a distribuição? 49% republicanos, 43% democratas, no geral. Então assim, os homens
No geral, eles são mais de direita que mulheres, só que tem uma distribuição ok, 49-43, e os outros devem ser centrão, né? Aí tu pega nas mulheres, 38% republicana, 54% democrata. Já mudou, quer dizer, no geral as mulheres são bem mais esquerdistas do que os homens. E daí tem o resto centrão que ficou sobrando. Então assim, ó, outra coisa que eu vou falar aqui, por que geralmente a mulher que é mais tradicionalista, mais conservadora, ela é mais exigente? Ela não é só mais exigente, que a gente pode concluir com esse gráfico, porque ela quer um cara ricão, um cara para ser um mega provedor para ficar cuidando dela. Não, ela não é só mais exigente por causa disso, ela é exigente também por regra de mercado. Porque ela sabe que no mercado de mulheres ela é minoria. E os caras que estão procurando uma mulher mais conservadora, tradicional e religiosa, etc. e tal, mais de direita, eles percebem que elas são minorias, então isso infla o valor delas, tá? Então assim, eu falei do geral. Vamos ver aqui, ó. Acima de 50 anos, 48% dos homens são republicanos, 43% democratas. As mulheres, 45% republicano, 48% democratas. Isso é geração dos nossos avós. Quer dizer, na geração dos nossos avós ainda existia uma distribuição. As mulheres eram mais de esquerda, mas elas não eram tão mais de esquerda. Por que tu conclui isso? Como é que eram as regras de casamento e divórcio nessa época? Como é que eram as políticas de assistencialismo do governo, empoderamento feminino e tudo mais? Lógico que as mulheres não eram tão de esquerda. Os casamentos eram feitos para mais durar, entendeu? A mulher não era premiada quando ela abandonava o casamento e tudo mais. Ela sabia que ela ia depender durante a vida dela muito mais do homem dela do que do governo. Então tinha uma distribuição mais ok. Agora olha ali, ó, entre 35 e 49 anos. Já até errei no que eu falei que era só geração Y e geração Z. A geração X está aí no meio. Olha isso, homens. 50% republicano, 39% democrata. Mulheres, 36% republicano, 52% democratas. Quer dizer, entre 35 e 49 anos, geração X, geraçãozinha do empoderamento feminino, divórcios, entendeu? Colocar mulher em universidade, geração que começou as ações afirmativas, esse negócio de cota para mulher na política. Olha a divergência. Mulheres, tu tem 36% de mulheres que são republicanas, 52% democrata. Já começa a ficar mega esquerdista ali. Já começa a aparecer o que eu falei. Mulher que não serve para ser esposa, não serve para ser mãe, porque elas amam mais o governo do que elas amam o marido. E vão estar dispostas a sacrificar o marido em troca dos benefícios que o governo dá para ela quando ela destrói a família. Agora vamos pegar aqui o crítico, ó. Entre as idades de 18 e 34 anos, pega aí geração Y e geração Z. Homens, 50% republicano, 47% democrata. Só tem 3% de isentão. Tu vê como o homem se interessa muito mais por política, economia e tudo mais. E em todas as idades a distribuição dos homens estava ok. Olha ali no começo, geral, 49, 43. Homens acima de 50, 48, 43. Homens 35 a 49 anos, 50 a 39. Homens de 18 a 34, 50%, 47%. Agora olha a distribuição das mulheres da geração Y e geração Z, dos 18 aos 34 anos. 24% republicano, quer dizer, 1/4 delas são republicanas. Então assim, ó, mulher tradicionalista, conservadora, vamos chamar de thread tot, tá ligado? Porque realmente é pistoleira também, que é golpe do baú, que é o cara super rico. Mas enfim, conservadora. 24%, 1/4. Imagina o preço inflacionado dessas gurias. E não tô falando que elas não vão trair, não vão pedir divórcio igual. Podem pedir também, mas tipo, é a mulher de direita, tá ligado? Conservadora. Agora, olha as que são assumidamente como esquerdistas. 68%. 24% republicano, 68% democrata. Então tu tem, dessa geração de mulheres entre 18 e 34 anos, 68% esquerdista assumida. E para quem acompanha a notícia dos Estados Unidos, cara, Partido Democrata dos Estados Unidos é tipo PSOL. É esquerda-direita. É o pessoal que quer comunismo, quer socialismo, quer cota para mulher em tudo quanto é coisa. Empresa privada, pública, cargo público, etc. É mulher que quer liberação de aborto. É mulher que quer direito de divórcio a qualquer momento, entendeu? É mulher que, se duvidar, tem até mulher ali no meio que quer proibir exame de DNA. Então tu pensa nisso, cara.
é 68% das mulheres dessas gerações entre 18 e 34 anos estragadas. É aquela geração sem volta e não adianta falar, mas é uma fase. Não, cara. Não, eu até acho que, existe esse negócio da guria ter uma fasezinha, mas eu acho que a polarização política, a lavagem cerebral tá tão grande hoje em dia que o negócio não tem volta. Então, assim, o cara foi mostrando assim no vídeo o seguinte, que não é só o fato de que ele tá trabalhando pra caramba e que tu tem muita mulher no OkCupid e tal, que tipo, é mais de esquerda e tudo mais. O negócio, o bicho foi na estatística e viu que, tipo, a maior parte das mulheres não são companhia pra casar e ter filho, tá ligado? É uma divergência moral, é uma falha moral mesmo. Tipo, não presta, tipo, tá estragado. É 2 gerações que foi estragada. Na verdade 3, porque tu pode ver que já teve uma cisma ali entre as mulheres dos 35 aos 49 anos. Então tu pega assim, geração X foi estragada, geração Y foi mais estragada ainda e geração Z junto com a geração Y mais estragada ainda. Então assim, não é só aquela parte assim de que tipo, a mulher tem menos interesse por política, por economia. Não é só isso não, cara. É aquela ideia assim, eu não lembro quem é que falou. Mulheres, foi o Stefan Molyneux. As mulheres, elas adoram coisa de graça. Elas adoram receber coisa de graça, entre aspas, entendeu? Elas vão a votar e apoiar o político, o partido, que vai dar mais coisas de graça para elas. Que nem eu falei, né? Imperativo feminino. Receber o máximo de benefícios e de recursos possível com o mínimo de esforço e o mínimo de responsabilidade. Então tem essa divergência, elas vão votar nisso, elas vão querer isso. Elas já são naturalmente socialistas, comunistas, e numa sociedade em que tu tem todo esse subsídio governamental, todo esse auxílio do governo, esse empoderamento de mentira, essa ilusão de igualdade entre homem e mulher, em que mulher é subsidiada, todas as mulheres da sociedade são subsidiadas por todos os homens da sociedade, elas vão abraçar de vez o comunismo, cara, elas vão abraçar de vez o socialismo. E como esse empoderamento faz com que elas não precisem de um marido, não precisem de um companheiro, aí mesmo. Então assim, é um negocinho sem volta, é aquela coisa que eu falo, né, da geração perdida. Então é isso aí, quem tiver algumas outras ideias assim de análise desse gráfico, mais história para contar, por favor aí compartilhem na seção de comentários. Eu acho que tudo que eu poderia analisar a respeito disso já foi nesse vídeo.